E aí, pessoal, vamos para mais uma aula, do curso de cálculo numérico no oitavo. Hoje vamos falar sobre o método da eliminação de Gauss. Esse método, ele é muito parecido com o que a gente estudava lá no nosso ensino médio, com escalonamento. Então, o objetivo dele é pegar um sistema, linear e transformar ele num sistema, na sua matriz ampliada, numa matriz triangular superior, tá certo? Então, o objetivo é esse aí. A gente vai ver esse método e vamos ver como é que fica o algoritmo e depois vamos só fazer a aplicação, uma aplicação que eu fiz para resolver problemas de sistemas 3x3, tá certo? Utilizando esse método. Vamos lá. Então vamos primeiro para a parte teórica e depois a gente vai para a parte do programa. Sistema de eliminação de Gauss, seja o sistema linear AX igual a B, onde A tem todas as submatrizes não singulares, ou seja, todas diferentes de zero. O método de eliminação de Gauss, também chamado de método de Gauss simples, consiste em transformar o sistema dado num sistema triangular equivalente, através de uma sequência de operações elementares sobre as linhas do sistema original, isto é, o sistema equivalente obtido através da aplicação repetida da operação. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pegar o nosso sistema, fazer operações elementares, que já pagou a álgebra linear, a gente sabe quais são essas operações elementares, multiplicar por uma constante, subtrair, linhas, mudar de posição linhas, e a partir disso aí, claro, a gente obtém um sistema equivalente. A gente vai mudar nosso sistema, só que o nosso novo sistema conserva a mesma solução do sistema original, tá certo? A gente não pode fazer nenhuma mudança brusca que mude completamente o sistema e aí, claro, você não possa garantir que a raiz é a mesma, certo? Que as raízes do sistema são as mesmas, tá bom? A solução, melhor falar, soluções do sistema seja a mesma. Então vamos lá, a ideia é substituir uma equação pela diferença entre essa mesma equação e uma outra equação multiplicada por uma constante diferente de zero. Essa constante a gente chama de pivô, vocês vão ver isso na prática. Tá bom? Então vamos fazer a descrição agora do nosso algoritmo. Dado a nossa matriz ampliada, então nós temos aí a nossa matriz ampliada. De um lado aí vocês veem, aqui são a matriz dos coeficientes, antes do tracejado. Aqui é a matriz dos coeficientes, aqui é a matriz dos termos independentes. Quando a gente coloca tudo isso numa matriz só, a gente chama isso de matriz ampliada, tá certo? Onde para i, j, 1, 2 até n, o a e j é o nosso primeiro elemento, tá certo? Nosso B e J é nosso BI, ou seja, o sistema original. A cada interação, esse 1 aqui vai modificar, tá certo? Então, quando eu fizer a minha primeira interação, ou seja, a minha primeira mudança, aqui vai ficar A2, aqui B2. Quando eu fizer uma terceira mudança, vai ficar B3, A3, B3 e aí por diante. Por hipótese, nós temos que o primeiro elemento aqui dessa linha aqui, ele não pode ser zero. Bom, professor, isso aqui porque eu vou fazer a descrição do nosso método, tá certo? Para fazer a descrição do nosso método. Então quer dizer que se o primeiro for zero, então quer dizer que não dá para usar o método? Dá, certo? Só que se o primeiro elemento for zero, ou seja, se na hora que o cara abriu o livro, aí para resolver esse sistema aqui linear, 3x3, a primeira equação, o primeiro número é zero, então o que ele vai ter que fazer é verificar se na segunda linha o número não é zero, tá certo? Na segunda ou na terceira ele vai fazer uma mudança de linhas aqui, tá certo? E aí faz uma mudança de linhas. Beleza? Então nós temos aqui o nosso método e nós temos que garantir que esse número aqui, claro, evidentemente, que esse número aqui ele seja diferente de zero. E seu menor principal, claro, determinante A1 seja diferente de zero. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Primeiro passo, eliminar a incógnita x1 da segunda, terceira n equações, isto é, até zerar os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal. Para isso, substituímos a segunda, a segunda e terceira, n equações, respectivamente, por... Bom, nós vamos mudar o seguinte, pela diferença entre a segunda equação e a primeira equação multiplicada por esse pivô, que a gente chama de pivô. Então, o que é que eu faço, pessoal? Eu vou pegar aqui na minha segunda linha, olho para a minha segunda linha, olho para a minha primeira linha.
Esse na primeira linha aqui é diferente de zero, lembra? Então eu vou dividir este número por esse daqui, tá certo? Então vai pegar o A21 na ordem, né? A21 dividido por A1. E eu pego o resultado dessa divisão e multiplico a minha primeira linha todinha, tá certo? Ó, multiplica a minha primeira linha todinha. E aí eu faço o resultado dessa multiplicação, eu vou pegar a segunda linha aqui e vou subtrair. Pego essa segunda linha menos o resultado daquela multiplicação que eu acabei de falar, tá bom? Resultado que eu acabei de falar. Quando você faz isso, é claro, né, pessoal? Vamos pegar só o primeiro elemento aqui, ó. Quando eu multiplicar A21 vezes esse termo aqui, né, ó. Opa, quando eu pegar, na verdade, que eu vou multiplicar é a primeira linha. Quando eu pegar A1 e multiplicar pelo pivô, eu vou cortar A1 com A1 e vai sobrar quem? A21. E não vou pegar agora aqui a segunda linha e subtrair pelo resultado? Então vai ficar A21 menos A21. Isso serve para quê, pessoal? Para justamente zerar o A21. Você faz essa conta justamente para zerar o A21. E claro que aí você vai colocando os resultados respectivos aqui, vai guardando eles, tá bom? Depois você faz isso com a terceira linha, só que agora a terceira linha, claro e evidentemente, né, pessoal, você vai, na terceira linha aqui, você vai pegar a terceira linha e dividir pelo primeiro elemento da sua matriz ampliada, tá certo? Pelo seu primeiro elemento, linha do elemento a primeira linha, né, do seu elemento aqui, né, ó, da sua matriz ampliada. Divide também e faz a mesma coisa, multiplica o resultado pela primeira linha. O resultado que tiver, aí eu vou pegar a terceira linha, que está aqui em questão, terceira linha, e vou subtrair pelo resultado dessa multiplicação. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Vamos ver que no exemplo é bem legal. Tá bom? E aí a gente multiplica aqui. Claro, de novo, ó, observa, se eu pego o A1 e multiplico por esse termo, vou cortar 1 com A1, vai sobrar quem? A31. A31 menos A31 vai dar 0. Então, esse aí serve justamente para zerar. Então, eu vou zerar o A21, vou zerar o A31, iria zerar o A41 se tiver, zeraria o A51, usando sempre essa mesma coisa. A51 dividido por A1, ok? Pega o termo da linha e divide pelo primeiro elemento da sua matriz ampliada. Se você vier aqui para N equação, você vai pegar a N1 dividido por A1, ok? Sempre assim o primeiro pivô. Esse é o primeiro passo. E aí a gente vai obter essa matriz aqui, ó. O objetivo era justamente fazer o quê? A primeira linha continua original, intacta, não mexe. Aqui a gente vai encontrar outros valores, mas olha, o que a gente queria era o quê? Zerar justamente o A21. Conseguimos zerar o A22, o A31, o A41, o AN1. Ou seja, a primeira coluna fica todo mundo aqui com zero, apenas o primeiro elemento aqui diferente de zero. Ó. E aqui a gente tem uma formulazinha mais geral, né? Generalizando, né? AIJ vai ser igual a AIJ menos A1J dividido por AI1 dividido por A1. Aqui nós temos nossas formulazinhas, BI, tratando aqui do nosso termo independente, né? Vai ser sempre BI dividido por B1 menos A1. É a mesma coisa que eu acabei de explicar aqui a você. Vamos lá, segundo passo, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora em vez de pegar o primeiro elemento aqui da segunda linha, agora eu vou pegar o primeiro elemento da segunda linha, nessa segunda linha. E agora eu vou dividir a segunda linha dividido por... Aqui no caso, pessoal, eu não vou mais comparar com a primeira linha, tá certo? Eu quero eliminar agora quem? Porque eu não quero fazer um sistema triangular, então aqui vai ter que ter, tipo, 4 elementos, aqui na segunda linha 3, na terceira linha 2, na última linha 1. Triangular superior, meu objetivo é esse. Então agora eu não trato mais com a primeira linha, trato agora com a segunda linha. Eu quero eliminar a partir de quem? Eu quero deixar o A22 diferente de zero, mas quem tiver abaixo dele eu quero zero. Então o que é que eu faço? A32, que eu quero eliminar agora da terceira linha, segunda coluna, tá certo? Dividido por A22. E aí eu faço, multiplico a minha segunda linha, que eu quero que ela fique intacta, eu quero que ela fique desse jeito mesmo, multiplico por ela, e eu vou pegar a terceira linha, iria pegar a terceira linha e subtrair por ela. Faço a mesma coisa com a quarta, faço a mesma coisa com as outras linhas em diante. E aí eu tô conseguindo fazer, ó, montar ela aqui, ó, um sistema triangular superior. Aqui eu tenho uma quantidade de elementos, aqui eu tenho uma quantidade de elementos menos 1, uma quantidade de elementos menos 2 e aí por diante. Imagina que é um sistema 3x3. 3, aqui nós vamos ter 4 elementos, aqui nós vamos ter 3, aqui a gente vai ter 2, no último a gente vai ter 1 elemento, tá certo?
Aí tá as fórmulas, de uma maneira mais geral, mas o ideia é que você quer que vocês entendam a ideia. Pega o número que você quer eliminar na segunda linha e divide ele pela linha original, a linha que você quer que fique original, quer que você fique intacta, tá certo? Multiplica ele pela linha que você quer que fique intacta e aí pega a linha que você quer fazer a modificação e subtrai pelo esse resultado, tá bom? Temos aí, ó, quando eu terminar todo o processo, não está com o sistema todo escalonado. E aí fica fácil, né, pessoal, de descobrir quem é o valor da última incógnita. Ou seja, se aqui fosse um Z, né, ou um XN, então a XN seria quem? Igual ao resultado da BN dividido por ANN. Eu teria o resultado de XN. Substituir XN aqui, eu teria o valor de XN, teria o valor de AN1, aí eu descobri agora o valor de AN-1. E aí por diante eu vou subindo aqui até encontrar todas as soluções. Tá aí nossas fórmulas de uma maneira mais geral, tá certo? Então é o K passo, tá certo? E a gente vai encontrar um sistema, nós vamos transformar nosso sistema, né? Obter nosso sistema dessa forma aí, triangular. Se eu quero descobrir xn, eu passo para cá dividindo. Pego o resultado de xn, que aqui é fácil de descobrir, e jogo aqui. E aí vai ficar meu xn menos 1, vai ser bn menos 1, menos o resultado que eu tiver daqui, tá positivo, passo para lá negativo, dividido por essa constante que eu conheço. Aí eu descubro xn menos 1. Resultado eu jogo aqui e aí a gente vai subindo. Tá bom? Vamos ver isso aí no exemplo. Primeiro a gente vai fazer na mão, como é que funciona, tá certo? Ou seja, fazer da maneira tradicional e depois eu levo vocês lá para o nosso sistema, tá certo? Vamos lá. Nesse caso aqui da gente, nós temos que resolver esse sistema. Aqui tem a matriz dos coeficientes, a matriz da solução igual à matriz dos termos independentes, usando o método da eliminação de Gauss. Então, resolver esse sistema aí. Bom, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é o pivô, né? Monta, na verdade, antes do pivô, né? Escrever ela na forma ampliada. Matriz na forma ampliada, 6, 2, 1, menos 1 e 7, 2, 4, 1, 7, 3, 2, 8 e 3, ou seja, você coloca a matriz dos coeficientes junto à matriz dos termos independentes e a matriz ampliada. Agora sim, né? Nós temos que construir nossos pivôs. Quem vai ser o pivô? Eu quero eliminar o 2 e o 3. Eu quero zerar o 2 e quero zerar o 3. Então eu faço 2 dividido por 6, 2 sobre 6, 1/3. Quero eliminar o 3, 3 por 6, meio. Então aqui eu tenho o primeiro pivô e aqui eu tenho o segundo pivô. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar, né? Ó, nós temos isso aí, né? Fizemos nosso pivô e agora nós vamos multiplicar pela primeira linha, né? Vamos multiplicar o resultado do pivô pela primeira linha e subtrair, ó. Então eu tenho aqui como pivô 1/3, então 6 vezes 1/3, 2. E aí subtraio com o 2. 2 menos 2, 0. Que era o meu objetivo, né? Ó, zerar o 2. Meu novo A21, agora ele é 0. Tá certo? Aí agora, se eu fiz com um elemento, eu tenho que fazer com todos. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou pegar 1/3, multiplicar por 2, vai dar 2/3. E aí fazer 4 menos 2/3, 4 menos 2/3, o resultado aqui vai dar 10 sobre 3. Depois eu vou fazer agora 1/3 vezes menos 1, dá menos 1/3, e eu vou fazer 1 menos 1/3, menos com menos dá mais, dá 1 mais 1/3, né? Dá 4/3. Faço a 3, dá 4/3. 1 menos 1/3, dá 4/3. Ou seja, eu descobri já quem, pessoal? Os meus novos elementos. Olha aí, ó. A22, olha a simbologia aqui do 2, é meus novos elementos da minha segunda linha. Já sei que na minha segunda linha, no lugar do 2, eu vou colocar 0. No lugar do 4, eu vou colocar 10/3. No lugar do 1, eu vou colocar 4/3. Falta eu descobrir o termo independente, né? Assim? Mas eu faço a mesma coisa. Multiplico o meu pivô, que no caso é 1/3, vezes 7, dá 7/3. Então é 7 menos 7/3. 3 vezes 7 dá 21, menos 7/3 dá 14 sobre 3, né, pessoal? Vai observar aí, ó, 14 sobre 3, tá certo? 7 menos 7, 1/3. Não estou tão ruim de cabeça aí para fazer conta. Então já descobri já a minha segunda linha todinha. Só que eu tenho que fazer também o que, pessoal? Com a terceira linha também, usando agora esse pivô. Vou pegar o 6 e multiplicar por meio. 6 dividido por 2, 3. Menos 3, 0. Consegui zerar aqui, ó. Meu A31 vai ser 0 agora, né? Ó. Meu A31, 0. Agora falta achar o A32. Quem é esse meu A32? Eu vou pegar o 2, né?
multiplicar por meio. 2 dividido por 2, 1. Então, 2 menos 1, 1. Ok? Então, vai ser 1 no lugar do 2 aqui, vai ficar 1. E eu vou pegar aqui o 8 dividido agora por... Opa, menos, né? Menos meio, vai ficar menos meio. 8 menos com menos vai dar mais, né? Então, 8 mais meio dá 16, 17 sobre 2. 17 sobre 2 aí, ó, confere o resultado, tá certo? 17 sobre 2. Já sei que no lugar do 3, agora na minha nova matriz, né, que eu estou obtendo, no lugar do 3 vai ser 0, no lugar do 2 vai ser 1 e no lugar do 8 vai ser 17 sobre 2, ok? 17 sobre 2. Bom, B3. Quem é o meu B3? B3 é o termo independente, né? 13 sobre 2, na verdade, 13 sobre 2. E, na verdade, eu estou multiplicando lá na primeira linha, né? 7 sobre 2, né? Aí 13 menos 7 sobre 2, 26 menos 7, tá aqui o resultado de A, 19 sobre 2. Beleza? Descobrimos, então a matriz ficou como? A minha matriz agora ficou, observem, né? Ó, primeira linha original, primeira linha, ó. Tá certo? Muito original. 6, 2 menos 1 e 7. É a mesma do quando começou, da matriz ampliada. O que eu modifiquei foi a segunda linha, que eu queria zerar e conseguimos. E aí os outros termos ficaram 10 terços, 4 terços, 14 sobre 3. 0, 1, 17 sobre 2, 19 sobre 2. Tá bom? Vamos lá. Segundo passo. Agora nós temos o segundo passo. O que é que eu quero zerar, pessoal? Eu quero zerar agora aqui, ó. Vamos olhar aqui. Voltar meu laserzinho. Pronto. Eu quero zerar o que, pessoal? Agora eu quero zerar aqui, ó. Para ela ficar um sistema triangular, na primeira linha tem que ter 3 elementos ou 4 elementos. Na segunda tem que ter 3. Na segunda só pode ter 2. Então eu tenho que zerar. Esse 1 tem que ser 0. Então eu vou fazer o quê? 1 dividido por 10 terços. 1 dividido por 10 terços é igual a 3 sobre 10. Tá certo? 3 sobre 10. E aí eu vou pegar esse 3 sobre 10 e vou multiplicar o 10 terços e subtrair por 1. Pessoal, 10 terços vezes 3 sobre 10, um é o inverso do outro, o resultado dá 1, tá certo? Então, 1 menos 1, 0. Consegui o que eu queria, zerei. Então, quer dizer que o termo A32, terceira linha, segunda coluna, é 0. Consegui zerar, ok? Tá 0. Agora, vamos ver a consequência, né? O que é que vai acontecer agora com esse termo, no lugar de 17 sobre 2, o que é que eu vou colocar, né? 3 sobre 10 vezes 4 terços. Quando eu multiplico os dois, eu posso cortar 3 com 3, 4 sobre 10, dá 2 quintos, né? 2 quintos, então 17 sobre 2 menos 2 quintos. Aí você vai fazer a conta, 17 sobre 2 menos 2 quintos, será que eu consigo de cabeça, galera? 17 sobre 2 menos 2 quintos, né? MMC dá 10, dividido por 2 dá 7, 17 dá 85, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 17 é 34. 34, foi? Dá 85 menos... porque é 10 terços, aqui é 2 quintos. 2 quintos, né? 10 terços, 2 quintos. Então vai ficar 10 dividido por 5 dá 2, vezes 2 dá 4. 85 menos 4 dá 81 sobre 10. Será que eu acertei, hein? Aí, galera, de cabeça. 81 sobre 10. Isso é bom para exercitar a mente, né, pessoal? 81 sobre 10. Então, o resultado aí deu 81 sobre 10. Então, no lugar de 17 sobre 2, vou colocar 81 sobre 10. Falta agora descobrir só quem? No lugar de 19 sobre 2, quem vai ficar, né? Qual número vai ficar? O que é que eu faço? Mesma coisa, multiplico 3 sobre 10 vezes 14 sobre 3. Posso cortar o 3 com 3, 14 sobre 10 dá 2 sétimos, né? Na verdade, 7 sobre 2, né? 14 é maior, 10 está embaixo, né? 7 sobre 2. Então, é 7 sobre 2. E aí, eu vou fazer 19 sobre 2 menos 7 sobre 2. 19 menos 7 dá 12, né? Dividido por 2 dá 6, assim. Deu 6? Essa aí eu errei feio. 14 sobre 3, corta aqui, né? 14 sobre 10, é mesmo, 14 sobre 10 dá, dividido por 2, né? Dá 7, 5. 7 quinto. Não, eu botei um 2 aí, não sei aonde. Então, é 7 sobre 5, na verdade, dividido por 2, né? 7 sobre 5. Aí, MMC aqui, 5 e 2 dá 10, vezes 10, vezes 19, 190. 190. Aí, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 10, e aí por diante. Não, 5 vezes 19, que 10? 5 vezes 19, 5 vezes 50,
dá 5 vezes 19 dá 95. 95. Aí vai ter 10, aqui é 7 sobre 5. Então vai dar 2. 2 vezes 7 dá 14. 95 menos 14, aí dá 81. É isso. Tá certo? Agora sim. Agora conseguiu chegar. Deu tela azul nesse último. Mas vocês estão entendendo aí. Conseguiram chegar aqui no resultado 19 sobre 2. No lugar de 19 sobre 2, agora eu vou colocar 81 sobre 10. Então essa linha vai ficar como? Essa linha vai ficar como? 0. 0 já está aqui. 0. No lugar de 17 sobre 2, eu vou colocar 81 sobre 10. No lugar de 19 sobre 2, eu vou colocar 81 sobre 10. Meu sistema vai ficar dessa forma aí, ó. E agora aqui fica fácil descobrir, né, pessoal, quem é a solução do meu sistema, né, ó. Porque aí agora para descobrir x3, basta dividir 81 sobre 10 e dividir por 81 sobre 10. Como eles são iguais, o resultado dá 1. Então você vai lá e diz, ó, o resultado aqui dá 1. Para descobrir o nosso, descobrimos aí 1. Para descobrir agora o nosso x2, nós temos 10 terços multiplicando x2 e 4 terços multiplicando x3. Isso aqui, como aqui é 1, vai ficar 1 vezes 4 terços, dá 4 sobre 3. Passa para o outro lado, 14 sobre 3 menos 4 sobre 3 dá 10 sobre 3. 10 sobre 3 vezes x sobre 2, então x2 tem que ser igual a 1 também. Ó, x2 igual a 1 também. Essa daí eu estou acertando de boa. Então, x2 é igual a 1, x3 é igual a 1. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, menos 1 vezes 1 dá 1, menos 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Passo para o outro lado, 7 menos 1, 6. Então, 6 vezes x1 dá igual a 6, x1 tem que ser 1 também. Então, solução aí, x1 igual a 1 também. Tá bom? Ou seja, está resolvido o nosso sistema. O sistema aí, a solução é 1, 1 e 1. Solução para esse sistema. Vamos ver se realmente bate, né, pessoal? Ah, professor, como é que você sabe isso? Porque, claro, que é bom vocês conferirem sempre quando vocês fizerem, né? Porque pode ocorrer erro de sinal na hora que você está fazendo a conta, na hora que você está programando, né? Está fazendo no papel mesmo, antes de colocar no programa. Eu sempre aconselho que você faça no papel para depois você ir para o programa, você se sente mais à vontade na hora de pensar o programa, né? Então, você pode ter errado, sinal de menos ou de mais em algum canto aí. Inclusive eu, né? Então, vamos lá, solução 1, 1 e 1. Então, vamos lá, é tudo 1, então é só basta somar, né? 6 mais 2, 8, menos 1, 7, bate. 2 mais 4, 6 mais 1, 7, bate. 3 mais 2, 5, mais 8, 13, bate. Então, a solução é x1, 1 e 1, né? Quando a solução é tudo 1, basta somar a linha, né, do seu sistema aí. Vamos lá. A gente parou na solução, foi? Pronto, na solução. Eu tenho mais um exemplo antes da gente ir para o octavo, tá bom? Tem mais um exemplo aqui antes de ir para o octavo. A solução, apresentando aí a solução, esse exemplo aí. Porque vai acontecer algo interessante, que é bom que a gente pense também, que são situações que podem aparecer. Ó, quando você coloca aqui o seu sistema, né, linear, você vai trabalhar ele, vai fazer todas as operações, né, que a gente já fez na primeira vez, aí aqui eu não vou perder tempo fazendo, basta vocês refazerem, vocês vão chegar nesse resultado. E aí acontece algo interessante, o que é? Esse elemento aqui já é zero. Esse elemento aí ser zero complica, porque esse elemento aqui sendo zero, ele indica que um dos seus menores principais é zero. E realmente é, ó, se eu pegar o determinante de A2 a gente já viu a aula passada, volta para a aula passada, o que é um menor principal e o que é o A2, né, que eu estou falando, determinante A2. Se eu pegar esse determinante, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então, isso aqui daria um problema para Gauss. Aí você vai dizer, ah, não daria para usar. Mas essa matriz tem solução. Essa daqui tem solução. E agora, o que fazer? Então, pessoal, quando você chega e cai numa situação dessa, você tem que mandar o seu programa prever uma situação que pode ocorrer como essa. O que é que você faz? Você substitui a linha, você troca a linha. Você troca a terceira linha pela segunda linha e continua o processo. Então, você vai fazer, ó, o determinante, como eu disse a vocês, né? O A2 aqui dá 1 igual a 0, o determinante de A2 também. Isso significa dizer que o determinante do menor principal é 0, tá bom? E aí agora o que a gente faz é permutar. Você verificou lá e agora você mudou de posição, tá certo? E quando você muda de posição, ela já fica na forma triangular. Olha como é que ela estava, ó. Ela estava desse jeito aqui, ó. Aqui ela não está na forma triangular e esse elemento aqui é 0, é um problema. Quando eu vou colocar essa terceira linha para o lugar da segunda linha,
ela já vai ficar como? Com 4 elementos na primeira linha, com 3 na segunda linha, que agora aqui vai ser a segunda linha, e com 2 somente na terceira linha, ela já fica na forma triangular, né? E aí você já pode resolver e encontra a solução também, sendo x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Tá bom? Então, essa daí é a teoria. A partir daí, nós vamos resolver exercícios, os exercícios do livro da Neide Bertoldo. Mas antes disso, eu vou mostrar a vocês como eu fiz o meu programa. E aí, pessoal? Estamos aqui agora no programa, né? A gente começa o nosso programa aqui com Clear CLC, como sempre, né? Aqui foi um cabeçalhozinho que eu fiz, na linhazinha para ficar organizado, um barra N aqui para dar um espaço, um método de Gauss. Coloquei um barra N também aqui para poder afastar mais um pouquinho, né? Vai ficar legalzinho, bonitinho. E coloquei nosso input aqui, digite sua matriz ampliada. A única coisa que meu usuário vai fazer é justamente digitar a matriz ampliada dele. Eu vou executar ele para mostrar a vocês como é que está lá no meu programa. Porque eu executei aqui já 2 vezes, tinha executado. De novo aí, ó. Tá aí. É desse jeito aí, tem o cabeçalhozinho bonitinho, tá bom? E a pedida, né? Ou seja, digite sua matriz ampliada. A única coisa que meu usuário vai entrar para fazer é justamente digitar a matriz ampliada. E aí meu sistema vai dizer se tem solução, e se tiver solução ele vai exibir qual é a solução desse sistema. Se não tiver solução, ele vai dizer não tem solução, e se tiver infinitas soluções, ele vai dizer ó, tem infinitas soluções. Claro que, pessoal, usando o método de eliminação de Gauss. Não faz sentido usar outra coisa aqui, ferramentas até mais simples, porque a aula de hoje é sobre o método da eliminação de Gauss. Então vamos voltar lá para o programa, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso programa, e aqui diz o seguinte, ó, depois da eliminação de Gauss, eu fui colocar aqui os nossos menores principais. E aí, na construção do programa, eu vou colocando tudo, né? Tá certo? Às vezes, pode ser que até nem use durante o programa aqui, e eu vou colocando tudo. Logo no início, fiz o A1, fiz aqui o nosso A2, os menores principais, fiz aqui o nosso A3, que é justamente a matriz dos coeficientes, tá bom? Acredito que, acho que os menores principais eu nem utilizei, mas fui colocando, faz parte, fui colocando ele aí, depois vocês podem testar sem colocar eles aí, eu acredito que vai funcionar, a gente nem vai precisar deles, tá bom? Coloquei aqui também o nosso se, né? A nossa primeira coisa aqui é o seguinte, ó, se o det de A1 for igual a 0, qual foi a minha preocupação? Bom, o carinha, né, o usuário, pode pegar um sistema linear onde o primeiro número é 0. A gente viu na aula, né, na parte teórica aí, que não pode ser 0. O primeiro número não pode ser 0 para utilizar Gauss, ele tem que ser diferente de 0. Mas e aí, o programa vai apenas responder, ó, ele não pode usar o método de Gauss? Não. Porque se ele trocar a posição das linhas, né, a posição das equações, então ele pode usar o método de Gauss tranquilamente. Basta ele trocar as equações de posição, tá certo? Ou seja, botar uma posição onde o primeiro elemento, o A1, né, seja diferente de 0. E aí, foi o que eu fiz. Eu disse, ó, se o determinante A1 for igual a 0, porque eu tinha usado lá o menor principal, você podia colocar aí só o elemento, se o elemento é diferente de 0, né? Ou seja, é igual a 0, aí eu botei, se ele for igual a 0, o que é que eu disse aqui, ó? Se ele for igual a 0 e o A21 for diferente de 0, porque aí não faz sentido. Se os dois forem 0, aí você vai ter o menor principal A1 0 e o determinante de A2 igual a 0, ou seja, não tem, aí sim você não precisa usar o método de Gauss. Porque imagina aí, tá 0 no A1, ou seja, a primeira equação é só com Y e Z. Vamos imaginar, claro, meu sistema é para resolver sistema 3x3, tá bom? Então vamos lá. Na primeira equação, o coeficiente de x é 0, então quer dizer que na primeira equação só tem o y e z. Na segunda, se fosse 0 também, eu só teria y e z. E na terceira eu teria as 3, tá bom? Ou seja, você não precisa usar método de Gauss, na verdade, método nenhum. Você resolve a primeira as duas, é um sistema simples, 2x2, resolve esse sistema simples 2x2, a solução de y e z, que você vai encontrar fácil, você joga na terceira equação e você descobre x. Ou seja, não tem por que usar o Gauss, tá bom? Então, por isso que eu só coloquei essa condição aí. Então, se ele for igual a 0 e for diferente, né? E o A21 for diferente de 0, então, troca a posição. Eu troco a minha segunda linha, ou seja, a minha nova matriz aqui, eu estou colocando aqui para vocês, a minha nova matriz, a primeira linha agora vai ser a segunda linha da original, tá certo? Ou seja, ele digitou lá a primeira, a segunda e a terceira linha, e aí eu vou lá, o meu programa vai lá e percebe, eita, o primeiro elemento dele é 0. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar as linhas, trocar a terceira pela
segunda linha, tá certo? E aí ele troca a segunda pela primeira, tá bom? Então a segunda linha dele, agora eu faço o programa mudar, vai ser a primeira linha da minha matriz. Eu boto ponto e vírgula aqui, e aí quando eu escrevo isso, né, pessoal? Vocês estão lembrados aí lá no início desse curso de octavo, né, falando sobre matriz, escrever A2, vírgula, 2 pontos, significa dizer que eu estou pegando a linha inteira, né, a linha completa, segunda linha completa. Aí está sendo a minha primeira linha agora, e a primeira linha vai ser a segunda linha aqui. E a terceira linha continua normalzinha com a terceira linha, tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal, mudei as linhas, pronto. Já que eu mudei, agora eu posso fazer, resolver usar o método de Gauss, tá bom? Da eliminação de Gauss. Mas vamos pensar mais um pouco, tá bom? Na construção desse programa a gente tem que ir pensando bastante. Bom, se eu invertir, então quer dizer que beleza, a minha primeira equação está com 3 variáveis, x, y e z, né? Ou seja, eu sei que está pelo menos lá com o x está lá na primeira equação, massa, legal, vida que segue. Na minha segunda equação, o objetivo da eliminação de Gauss é justamente botar aqui a minha segunda equação, quando eu fizer as contas, o x seja zero, o coeficiente de x seja zero, ou seja, o A21 da minha matriz ampliada seja zero. Como eu inverti, então quer dizer que ele já é zero, concordam? Ele já é zero nesse momento, porque era zero lá na primeira, eu inverti, ela já é zero, então não tenho o que fazer mais na segunda linha, pessoal. Já está com as duas variáveis, não vou mexer nela. O x já subiu, nesse momento eu não preciso mexer nela. Vou mexer aonde? Na minha terceira linha. A minha terceira linha pode sim ser um número diferente de zero. E aí eu uso aqui o método de Gauss, usando aquelas formulazinhas lá que a gente aprendeu. Então eu boto A31, ou seja, a minha terceira linha agora vai ser, né? A minha terceira linha agora vai ser B quem? Vai ser a terceira linha. Esse ponto aqui, pessoal, estamos botando aqui, ó, depois do parênteses tem um ponto, significa dizer que eu vou fazer a operação elemento a elemento de uma linha com a outra, tá bom? Se você não bota esse ponto, ele não vai fazer essa conta. Então você bota ponto menos, ou seja, vai pegar cada elemento, o primeiro elemento de uma linha com o primeiro elemento da outra, subtrair, segundo elemento com o segundo elemento, terceiro elemento com o terceiro elemento, beleza? Então observem que eu coloco sempre o ponto aí, menos, e aqui é aquela formulazinha, né? Menos, aí vai ser a primeira linha multiplicada pelo pivô, né? Nosso pivô para a terceira linha vai ser quem? O A31 dividido por A11, ok? E aí eu faço a terceira linha que eu quero modificar menos a primeira linha, que aqui está feita aqui a nossa conta. Bom, então nesse momento aí, vamos pensando, nesse momento o que é que eu tenho? Tenho a primeira, estou considerando que a primeira equação está com as 3 linhas, né? X, Y e Z, tá bom? Mesmo que seja um 0Y, um 0Z no meio aí, mas não interessa. Vamos considerar que seja X, Y e Z na primeira linha. Na segunda linha, lembra que a gente inverteu? Só tem Y e Z. E na terceira linha só tem Y e Z. Massa? Terceira linha agora com esse passo aí só tem Y e Z. Bom, para deixar da forma triangular, agora eu preciso modificar quem? A terceira linha novamente. Porque a terceira linha só pode ficar com Z. Só pode ficar com uma das variáveis, né? Só pode ficar com Z. E aí é o segundo passo que eu coloquei aqui. Nosso segundo passo, aqui é só o comentário, né? Tá com porcentagem. A nossa terceira linha agora, mesma continha, né? A terceira linha todinha, menos, agora menos quem? Menos a segunda linha, tá certo? Menos a segunda linha, vezes aqui o cofator, no caso, como eu quero eliminar agora o Y, é o A32 dividido pelo A22, que é o nosso pivô, beleza? E aí, beleza. Está agora na forma triangular. Quando você termina aí, a primeira linha está com as 3 variáveis, a segunda linha com as 2 e a terceira linha com uma única variável. Massa? Bom, agora eu quero que meu sistema responda. Esse sistema tem solução? Não tem? Porque até aí o programa foi fazendo as contas e deixou na forma triangular. Mas precisamos saber se ele tem ou não solução. Se ele tiver solução, que diga qual é a solução. Se não tiver solução, que ele diga também. Se for infinitas, que responda corretamente. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos pensar de novo. Para e pensa um pouco. Se vamos pensar, ele está na forma triangular. Então quer dizer que na última linha só tem o Z. Meu sistema é 3×3. Só tem o Z. Então está lá um número multiplicado por Z igual a outro. Massa? Massa. Se ele tiver do tipo 0Z igual a 0, então quer dizer que Z pode ser qualquer número, concorda? Massa, eu sei que você concordou aí desse lado aí. 0Z igual a 0 quer dizer que Z pode ser qualquer número. Ou seja, esse programa vai ter infinitas soluções.
Então foi isso que eu coloquei aqui no meu if. Se o A33, né, na minha nova matriz, né, já está toda triangularizada, né? Se o meu A33, se ele for igual a zero e meu A34 for igual a zero, ou seja, 0Z igual a zero, né, o termo independente igual a zero, então eu digo que esse meu sistema tem infinitas soluções. Tá certo? Bom, caso ele não seja, né? Caso ele não seja do tipo 0Z igual a zero, uma outra possibilidade é o quê? É analisar o determinante, porque aí eu fui lembrado do meu amigo Kramer. Quando eu tenho uma matriz triangular e eu quero saber o determinante dessa matriz triangular, então basta calcular o produto dos elementos da diagonal, tá certo? Vocês já pagaram aí matrizes em algum momento, em álgebra ou no ensino médio, devem lembrar dessa propriedade. Então, pessoal, até aqui mesmo a gente já fez programas utilizando, né, calculando ali no formato LU, na decomposição LU, aula passada. Então, basta calcular. Então, eu lembrei de Kramer. Kramer diz o seguinte, ó, se a matriz do coeficiente for diferente de zero, então esse sistema tem solução. E você consegue exibir qual é a solução. E aí eu coloquei através usando a propriedadezinha. Ou seja, os elementos da diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal? A1, A22 vezes A22 vezes A33. Se esses elementos forem diferentes de zero, ou seja, o determinante aí é diferente de zero, então eu posso dizer que tem solução. Opa, se tem solução, eu tenho como exibir. Como é que eu exibo? Como é que eu vou calcular? Meu Z, que eu considero, né? Meu Z seria quem? Lembra que estava lá um número vezes Z igual a Z, igual ao termo independente? Quem é esse número que multiplica Z? É o A33, a terceira linha e terceira coluna, vezes Z igual ao A34, porque é o termo independente da minha matriz, do meu sistema linear. Então, para me encontrar Z, basta que eu divida, né? O A34 dividido, o número estava multiplicado, o Z, dividido pelo A33. Encontrei Z. Bom, já que eu sei Z, eu posso substituir Z na linha anterior. Calculando Z na linha anterior, como é que vai estar na linha anterior? Na linha anterior vai estar, na segunda linha no caso, vai ser um número multiplicado Y, né? Que vai ser qual? A22, tá certo? O A22 multiplicado Y. O número A23 multiplicando Z, tá certo? Igual ao A24, né? Que é o termo independente. Então eu passo para o outro lado o A23 vezes Z. Esse Z eu já sei, porque eu calculei aqui em cima, tá certo? Já calculei aqui em cima. Tá positivo, passo para o outro lado negativo, né? E aí eu vou passar dividindo o número que está multiplicando o Y, que no caso é o A22, multiplico tudo pelo A22. Massa! Então, aí eu encontrei Y. E aí você vai substituir também. Encontrou X, encontrou Y, já sabe Z, já sabe Y, substitui os dois em X e aí faz a mesma coisa. Passa todo mundo lá que está multiplicando Y e multiplicando Z para o segundo membro, fica negativo, dividido por A11, que é o número que está multiplicado X. Faz no papel, faz devagarzinho, que você vai entender do que eu estou falando, certo? Claro que, evidentemente, que eu não coloquei isso aí já de cara, olhando o programa e já digitando e tal, e dando um de lindo não, certo? Eu fiz no papel, fui bonitinho, legal, deixei triangularizado, pronto, agora eu posso fazer dessa forma aqui, na forma geral. E aí a gente vai colocando no programa. Façam do mesmo jeito, tá bom? É o conselho que eu dou a vocês. Não tentem já ir escrevendo de cara não, que a decepção é grande, porque vai começar a dar muito erro. Então você vai depois f'printf e aqui eu vou exibir a minha resposta. A solução do sistema é x igual, eu boto o E sempre assim, ó, porque uma das minhas versões não estava pegando acento, então eu boto o E dessa forma aqui faz muito tempo já, tá certo? Nem sei se já com atualizações que o Octave teve, né, se já bota acento também, beleza? Então, a solução vai ser x igual a porcentagem 0,5f, y igual a porcentagem 0,5f, z igual a porcentagem 0,5f, barra n, fecha ali a aspa, x, y, z, certo? X é justamente a variável, o valor, né? Ou seja, quanto foi que eu obtive em x, qual foi o valor que eu obtive em y, qual foi o valor que eu obtive em z, que eu vou apresentar no lugar dessas porcentagens 0,5f. Ela serve para chamar o valor. X igual a 2, x igual a 3, o valor que der lá naqueles cálculos que a gente fez anterior, certo? Bom, pessoal, tem três tipos na parte de determinante.
Ou um sistema ele é possível, ou ele é possível e indeterminado, ou ele é impossível. Só tem essas três possibilidades. Bom, eu já fiz as duas primeiras possibilidades, possível, impossível e indeterminado. Então, se não é nenhuma das duas, então eu botei um else aqui, então é porque o sistema não possui solução, certo? E aqui eu fechei meu end if. Mas lembrem, no começo da minha explicação, eu fiz tudo esse programa até agora, até esse momento, até esse end if, eu fiz baseado que a pessoa, o meu usuário, digitou uma matriz onde o primeiro elemento era 0. Então, era um tipo 0, 1, 2, 3, sei lá, tá certo? Então, o primeiro elemento era 0, ele começava digitando 0. Bom, mas aí você vai se perguntar, e se ele não digitar o 0, professor? E agora? Aí eu vou começar a construir. Bom, ali eu botei um if, se isso aqui acontecer, e se não acontecer, eu venho para o meu else. Qual é a diferença? Lá no meu if, como eu já tinha digitado o primeiro 0 e eu só invertia, eu começava a fazer meus cálculos a partir da terceira linha, não tinha o que fazer na segunda. Lembra? Agora aqui não. No meu else, aqui eu tenho que fazer o cálculo aqui da segunda. E esse cálculo, essa formulazinha, é pegar aqui a segunda nova, né, que vai ser igual à segunda linha velha, menos a primeira linha, porque a operação tem que ser com a primeira, que eu quero eliminar o x, menos a primeira, vezes nosso pivô, que nesse caso é A21, dividido por A11, ok? E eu posso dividir por A11 tranquilo. Por quê? Porque eu sei que ele é um número diferente de 0, tá certo? Nesse caso, aí agora aqui eu faço a conta, o A31, né? E menos também o A1 para poder eliminar o x da terceira linha, tá bom? O x da terceira linha, a mesma formulazinha que a gente tinha botado lá em cima. Agora aqui nós vamos fazer o segundo passo, né? Mas aí antes do segundo passo, a gente tem que se preocupar com aquela situação do segundo exemplo, né? O que é que dizia lá o nosso segundo exemplo? O nosso segundo exemplo, o A22 foi igual a 0. O que é que a gente fez lá? A gente apenas inverteu as linhas, a terceira linha pela segunda, e ele já ficou triangularizado, né? Já ficou lá na forma de um triangular superior, tá certo? Na forma de triangular superior. Então, a minha preocupação é essa. Eu faço aqui a pergunta, A22 igual a 0, e se o A32 for diferente de 0, ou seja, se ele for 0 e o outro for diferente de 0, então eu inverto aqui as linhas. A1, ou seja, a primeira linha, a minha matriz A agora, a primeira linha permanece mesmo, mas eu troco aqui ó, a terceira pela segunda linha, tá certo? Terceira pela segunda linha, beleza, inverter já está na forma triangular. Massa. Se não for, ou seja, se isso aqui não acontecer, então eu vou fazer a minha operação normal, tranquilo, já que não aconteceu aquele problema, faço a minha operação aqui tranquilo, da minha terceira linha, da maneira que já foi explicada aí, né? A terceira linha todinha vezes menos, né? Na verdade, menos a segunda vezes o pivô, tá certo? E aí eu tenho, elimino com essa operação aí, elimino o y da minha segunda, da minha terceira linha, tá bom? E aí, claro, aqui eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu já disse a vocês, né? Se for A33 for 0 e A34 for 0, tem infinitas soluções. Se o determinante diferente de 0 for diferente de 0, então a solução do sistema, eu vou dar a solução do sistema. E claro, se não for nenhuma das duas situações, o sistema não possui solução, tá bom? Então vamos executar aqui de novo. Vamos agora aos exemplos, né? Vamos resolver nossos exemplos. Nós temos esse primeiro exemplo aí a ser resolvido. Então, resolver esse sistema aí. Esse sistema aí, pessoal, o primeiro exercício que eu fiz com vocês aqui, fiz primeiro teoricamente, agora nós vamos fazer utilizando o programa, tá bom? Vamos abrir aqui novamente o programa. Vamos digitar aqui a nossa matriz ampliada. Eu tenho ela anotada aqui para poder não ficar só indo lá e olhar. Então, olha lá. Primeira linha é 6, espaço 2, espaço menos 1, espaço 7. Ponto e vírgula. Vamos escrever agora a nossa segunda linha, que é 2, 4, 1 e 7. E aí vamos lá de novo. Ponto e vírgula. Vocês lembram que a solução desse sistema aí foi 1, né? Tudo 1. 3, espaço, 2, espaço, 8, espaço, 13. Ok? Vamos lá. E aqui eu vou apertar Enter. E aí deu a solução do meu sistema, como nós calculamos também na mão. A solução deu 1, programa funcionou legal. Tá certo? Vou já chamar novamente e vocês vão ver aqui, ó,
Era 6, 2 menos 1, né? 7, 2, 4, 1, 7, 3, 2 e 8, 13. Vocês podem ir parando o vídeo, olhando aí, vendo que realmente eu digitei correto. Tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos para esse segundo exemplo. Nós também fizemos. Esse exemplo é aquele lá, onde o A22 dá zero, tá certo? Vamos ver se nosso programa se comporta legal, tá bom? Se nosso programa aí se comporta legal para resolver. Vamos lá. Primeira linha vai ser 3, espaço, 3, espaço, 1, espaço, 7, ponto e vírgula. Vai ficar segunda linha, 2, espaço, menos 1, espaço, 3. Vai, ponto e vírgula. Eu vou colocar 1, espaço, menos 1, espaço, 5, espaço, 5. Fecho aqui e vou apertar Enter, né? Primeira linha, 3, 3, 1, 7, 2, 2, menos 1 e 3, 1, menos 1, 5 e 5, certinho. Solução do sistema também, tudo 1, né? Foi dois exemplos que a gente resolveu teoricamente. Vocês viram que a solução era tudo 1 também. Pode voltar o vídeo aí, vocês vão ver que na teoria também deu tudo 1, as duas soluções. Vamos lá, vamos para... Agora, pessoal, nós vamos resolver os exercícios da Neide, né? Do livro da Neide. Esses são os exercícios agora, tá bom? Resolver esse sistema pelo método de eliminação de Gauss, tá bom? Vamos lá, vamos abrir agora o programa. Vocês olharam aí o programa, a matriz ampliada para esse exercício aí é 2, espaço, menos 3, 1, menos 5, ponto e vírgula. Vamos olhar aí, 4, espaço, menos 6, menos 1, menos 7. E aí, ponto e vírgula, segunda linha, 4, menos 6, menos 1 e menos 7. Pronto. Depois é 1, 2, 1, 4. Tá certo? Vamos lá, vamos fechar aqui e Enter. E aí nós encontramos uma solução agora diferente, né? Tá dando tudo 1, 2 e 1. E menos 1, na verdade, né? O Z aí é menos 1. Beleza? É a solução para esse exemplo aí, ó. 1, 2 e menos 1. Se vocês quiserem, vocês podem... a gente pode até conferir aqui, né? 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. Então vai ficar 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá menos 6, né? Menos 6. E aqui vai dar menos 1. 2 menos 1 é 1. Menos 6 menos 1 dá menos 5. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Né? E aqui menos 1 com menos 1 dá mais 1. Então, menos 12 mais 4 mais 1, 5. Menos 12, menos 7, certinho. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Menos 1. Então, vai ficar 1 mais 4, 5. Menos 1, 4. Ou seja, bate certinho aí nas nossas contas. Verificar agora, a segunda questão lá, verificar agora que esse sistema não tem solução. Ela botou um exemplo lá que não tem solução. Bora verificar, né? Se nosso sistema é capaz de dizer que esse sistema aí não tem solução. Vamos lá. Ação de Gauss, exercício 2, vai ficar o seguinte. 1, espaço, 2, espaço, 1, espaço, 3, ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, segunda linha. 2, 3, 1, 5. Ponto e vírgula. 3, 5, 2, 1. Vou fechar aqui, né? E Enter. O sistema não possui solução, como o exercício pedia, né, pessoal? Como o exercício pedia, que não teria solução. E vamos para a última, né? Nessa terceira questão aí. Ele diz o seguinte, ó, usando o método de eliminação de Gauss, verificar que o sistema possui uma solução única quando alfa for 0, infinitas soluções quando alfa for igual a 1 e não tem solução quando alfa for igual a menos 1, tá certo? Então vamos lá, lembrem, vejam aí que o alfa está no x3 na primeira linha, está no 2 alfa x3 na segunda linha e está no alfa x1 na terceira linha, tá certo? Então vamos resolver esse probleminha aí, tá bom? Vamos lá, vou chamar aqui o programa, limpar e vamos lá. Primeiro é quando o alfa for igual a... Essa daqui eu não anotei, vamos ter que olhar.
quando alfa for zero. Quando alfa for zero, ele diz que possui uma única solução. Tá bom? Quando alfa aqui for zero. Alfa for zero. Então, onde tiver alfa aqui, eu vou colocar zero. 1, espaço 4. Aí, a alfa, no caso é 0, 6. Ele disse que vai ter uma única solução. Aí, na segunda linha, 2 menos 1. 2 alfa, no caso é 0. 2 vezes 0. E aqui, 3. Ponto e vírgula. Aí, é alfa, no caso é 0. Aí, vai ser 3, 1 e 5. 0, 3, 1 e 5, certo? E aqui vamos fechar aqui e apertar. Esqueci de botar o 5, ó, pessoal. Digitei todos e não botei o 5 ali, ó. Tá vendo? Ó? Tá 0, 3, 1, esqueci o 5. Falei e não digitei. Então vamos lá. De novo. 1, 4, alfa, no caso 0, 6. Ponto e vírgula. E aí 2 menos 1, 0, que é 2 alfa, né? 0 e 3. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui 0, espaço, 3, espaço, 1, espaço, 5. E aqui eu vou fechar. Agora tem o 5 aí, né? Tá os 4 elementos, 4 elementos, 4 elementos, enter. Então, possui uma única solução e o sistema deu a solução. É 2, 1 e 2 a solução. Então, quando o alfa for 0, tranquilo, respondida a questão. Agora, vamos olhar quando o alfa for o outro número. Quando o alfa for 1, ele diz que agora é infinitas soluções. Então, onde tiver alfa, eu vou colocar 1, né? No caso aí da segunda linha, eu vou multiplicar por 2 ainda. Beleza? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos botar. Então, vai ficar a primeira linha. 1, 4, 1, 6, ponto e vírgula. Aí vai ficar 2 menos 1, 2, porque é 2 alfa, viu, pessoal? 2 alfa, então vai ficar 2, 3, ponto e vírgula. E depois vai ficar 1, 3, 1, 5. 1, 3, 1, 5. Vou fechar aqui. Apertar Enter, o sistema tem infinitas soluções, que era como ele previa, né? Como ele já dizia, tem infinitas soluções, verificamos que tem infinitas soluções. E agora, quando alfa for menos 1, tá bom? For menos 1 vai dizer que não tem solução. O programa tem que dizer que não tem solução. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ele não tem solução, né? Então, vai ficar 1, 4, menos 1, né? Menos 1 foi? Esqueci já. Menos 1. Menos 1. 1, 4. Menos 1. 6. Ponto e vírgula. Aí vai ficar 2. 2. Menos 1. Aí é 2 alfa. Então é menos 2. Menos 2. E 3. Ponto e vírgula. Depois menos 1. 3, 1 e 5, fecho aqui, Enter, o sistema não possui solução. Tá aí, pessoal, né? Tudo resolvido, a partir daí não tem mais questões, tá bom? Não existe mais questões. Eu quero agradecer a vocês e espero que vocês tenham gostado da aula e esse programa meu sirva de base para que vocês melhorem ainda mais ele. Consiga construir mais coisas aí e faça também para sistema 4x4, 5x5 e a partir daí isso aí é só uma ideia inicial. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!